esclarecer. Olá pessoal, bom dia. Michael falando aqui, hoje 23/8/2025. Eu vou fazer uma reação aqui em relação a esse vídeo da Frena Táxi, que versa aí sobre o PL 680, 394, enfim. Vamos ouvir aqui o que a Frena Táxi tem a nos dizer. Sobre a PL 680, que será votada na próxima semana na CCJ do Senado. Olá, taxistas de todo o Brasil, aqui quem fala é Erasto Ribas, presidente da Frente Nacional do Táxi, a Frena Táxi, e eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos, porque tenho recebido muitos vídeos e também áudios aí, com muita gente, até lideranças, alguns até desconectados daquilo que o Parlamento, o Senado, Câmara estão preocupados quanto à liberação novamente das transferências. Eu quero falar um pouquinho sobre a PL 680. Rapidamente aqui, primeiro aspecto que ele fala que nessa semana irá à votação o PL 680, que versa aí sobre, como ele mesmo disse, e está escrito lá no texto do projeto, sobre a volta das transferências. Vamos lá. Eu acho pouco provável que isso ocorra por conta da terminologia usada no projeto de lei, que já tem encontrado resistência. Porque, como eu tenho dito ultimamente, essa questão da transferência e da hereditariedade já foi feita coisa julgada. Então, se você vai e cria uma lei nova, usando terminologias que já foram consideradas inconstitucionais pelo STF, você cai ali no que o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal determina, quando ele diz assim, que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e nem a coisa julgada. Então, já há uma certa resistência por parte do Senado e, se não tomarmos cuidado, esse texto será arquivado por conta dessas terminologias que constam no texto da lei. Então, vamos em frente aqui. Que ela altera o artigo 5º da Lei 12.468, que regulamenta a nossa profissão. Ela acrescenta um parágrafo com a seguinte redação: não paralisar a prestação do serviço de táxi injustificadamente ou sem autorização expressa do poder público outorgante. Nós temos uma realidade muito clara nessa redação que se refere a pessoas que não trabalham, que têm a outorga de táxi, autorização, permissão para comprar o seu veículo com isenção e também não pagar IPVA. Aquela situação do Maranhão, ela escancarou, abriu um leque com funcionários públicos que foram exonerados, enfim, toda uma situação que a gente sabe que está presente em muitas cidades por esse Brasil afora. Então, gente, não está falando de você que é... Só fazer uma abordagem aqui sobre esse aspecto. O que acontece? Por muito tempo, e inclusive isso está relatado na decisão do STF, a outorga ela foi tratada como mercadoria. A profissão tratada como mercadoria. Então, o que acontece? Essa questão de algumas pessoas comprarem, enfim, terem transferido para o seu nome uma outorga do município para explorar o serviço de táxi e não fazê-lo, isso é um efeito colateral do mercado. Porque quando o mercado ele entra, ele não está preocupado se a pessoa vai usar o veículo como
prestador de serviço, se a pessoa vai pegar ali só para ter direitos aos incentivos fiscais, porque se você analisar pelo montante na porcentagem aí, o número de pessoas que adquiriram uma autorização com essa finalidade é uma coisa que, enfim, e a gente vê a pirotecnia, principalmente aí por parte do gestor público lá do Maranhão, que segundo ele está dizendo aí, pessoas foram exoneradas. O que tem que ser entendido é o seguinte, que também já tem uma decisão do STF que diz o seguinte, que a pessoa que presta o serviço de táxi, ela não acumula cargo público, ela não acumula função pública. Porque o serviço ele é público, sim, ele é um modal de transporte, sim, só que o município ele não tem o interesse de explorar diretamente, e aí o que ele faz? Ele vai e delega esse serviço a um particular por meio de uma outorga, que é um ato discricionário, unilateral do poder público concedente, o qual delega a um particular que preste aquele serviço. A coisa é simples assim. Então essa pirotecnia aí vai chegar no judiciário, se não cair já na esfera administrativa, ela vai cair no poder judiciário. Então, pura pirotecnia. Vamos em frente aqui. Exonerados, enfim, toda uma situação que a gente sabe que está presente em muitas cidades por esse Brasil afora. Então, gente, não está falando de você que é taxista e que trabalha todo dia. Ah, porque eu vou para a chácara, eu vou para a praia, eu vou ficar 10 dias, eu vou ficar 20, eu vou ficar 30. Todo ser humano tem direito a férias, a folga, você é autônomo. E esse injustificadamente não cabe para você. Você tem direito a folgar, a viajar, a ter um entretenimento com a sua família. Você tem o direito, então isso é justificável. Você tem aí como comprovar que você é taxista. Você tem máquina de cartão, você tem o Pix, você tem clientes, você tem os colegas de trabalho. Então isso não cabe a nós. O poder público não pode, porque você saiu o final de semana, de forma alguma te punir por conta disso. Nenhum promotor, nenhum juiz vai admitir uma situação dessa. E tem a outra situação nesse mesmo parágrafo ali que fala não paralisar a prestação de serviço de táxi injustificadamente ou sem autorização expressa do poder público outorgante, porque ainda tem as outras situações que tem que justificar para o poder público outorgante para que ele permita a paralisação. Por exemplo, uma questão de PT do carro, do táxi, uma outra situação de doença, você está fazendo um tratamento, alguma coisa assim. Tem que haver essa comunicação, essa formalização. Então, para concluir, pessoal, aquela situação do Maranhão que eu citei lá atrás, ela acendeu a luz de alerta dentro do parlamento. O deputado Pedro Paulo, que é presidente da Frente Parlamentar Mista do Táxi, e também ele é autor do substitutivo, desse substitutivo que é o mesmo da PL 680 que está lá no Senado, que na Câmara tem o número da PL é 394. Ele tem essa preocupação, muitos parlamentares já vieram conversar com a gente sobre essa situação, e o relator, senador Randolfo Rodrigues, já na outra casa no Senado Federal, também veio conversar com a gente a esse respeito, porque eles veem uma porta aberta para que os oportunistas, aquele que não é taxista, aquele que quer se utilizar do benefício que você conquistou, que você merece, porque você é taxista, você é bate-volante, para não pagar IPVA, não pagar, comprar carro com isenção, liberar o carro para a mulher, fazer compras, né? Passear lá com o carrão, ou ele mesmo se utilizar para ir para o trabalho, enfim. O oportunista, ele tem que ser retirado do sistema, ou ele tem que trabalhar. Então, de alguma forma, ele vai ter que transferir para alguém que é taxista e vai exercer a profissão, para que a gente não corra riscos futuros. Nós temos garantidos
na reforma tributária a isenção, mas essas situações colocam a nossa garantia, o nosso benefício em risco. Grande abraço a todos e o trabalho continua. Então, finalizando aqui, eu quero chamar a atenção para duas situações. A primeira bem, se há o interesse suposto aí do poder público em dar continuidade ao serviço, de forma que o profissional ele não pare de trabalhar sem comunicar, sem ter a anuência do poder concedente, fica a pergunta, como é que o município, o poder concedente, vai fiscalizar isso aí? Ele vai colocar rastreador no carro, vai colocar ponto eletrônico no carro, ter que botar o dedão lá para cumprir horário na rua, e assim, quando eu estiver na rua, no ócio ali, no momento ocioso, já que há essa cobrança do poder público para que eu esteja na rua prestando serviço, o poder concedente ele vai me subsidiar no momento do ócio, ele vai pagar minha hora parada, como ele faz com as empresas de ônibus. Então são coisas aí que precisam ser discutidas, não é somente colocar uma coleira no pescoço do taxista, somente com cobrança por conta de um montante de, vamos falar assim, pegar por exemplo aqui Rio de Janeiro tem 40 mil autorizações de circulação aí na rua, dessas 40 mil vão pegar aí 500 pessoas que usam a autorização de táxi dessa forma. Não faz sentido, é uma coisa assim totalmente desproporcional, descabida, enfim, e chama essas pessoas de oportunistas. Não sei se são oportunistas, não posso dizer isso. E aquela coisa, aquela preocupação, né, que um tem de ficar tomando conta da vida do outro. Se a pessoa ali, ela pegou o táxi e ela não está usando para prestar o serviço, o problema é dela. É menos um táxi disputando corrida na rua. E a hora que a pessoa quiser voltar a trabalhar com táxi, ela vai voltar e vai disputar corrida comigo na rua. Então eu não estou entendendo essa preocupação toda, principalmente dos políticos aí que ele citou, em que eles estão preocupados com pessoas físicas, no caso taxistas, mas ignoram pessoas jurídicas, principalmente dessas locadoras, que pegam o carro com isenção de 1 ano, bota aí, tem aí incentivo fiscal, de IPVA também, e no entanto eles alugam aí para motorista de aplicativo, para poluir a cidade, para engarrafar o trânsito. Eu não vejo político reclamar de nada disso aí, falar nada. Mas o problema é o taxista, né? É o suposto oportunista que num montante de 40 mil, 500 pessoas fazem isso. Pessoal, vão agir um pouquinho com a cabeça, atentar às armadilhas que podem vir nesse calhamaço aí que estão querendo empurrar na categoria, porque não faz sentido haver um controle total da frota de táxis aí Brasil afora. Talvez aí ocorra aqui como o Brasil afora aí, atendendo interesses aí, né, que os táxis venham ser rastreados e possivelmente a gente ter que pagar ou para instalar, ou para manutenção, enfim, sempre tem que gastar alguma coisa com essas situações aí, e no final das contas, por causa de meia dúzia, um montante aí absurdo de profissionais serem prejudicados por medidas aí que eu considero até arbitrárias, porque não teremos contrapartida de nada, não seremos subsidiados. Subsidiado é empresário, agora a pessoa física aqui, nós aqui não seremos, né? Então vamos atentar a isso aí e cobrar dos verdadeiros oportunistas que são as locadoras, tá? Porque eles exploram, eles alugam, eles têm os incentivos e 1 ano depois está todo mundo vendendo carro seminovo aí, praticamente no preço da tabela FIP, ganhando dinheiro de todos os lados. Mas aquilo, né? O próprio taxista, ele vai e coloca a culpa no taxista. Então é isso aí. Um abraço a todos aí, bom fim de semana.